Yo, Tomodachi! Daijoubu kai! Vamos aqui para mais um Assist Yokai. E na Assist Yokai de hoje, veremos sobre o Inugami. O Yokai cachorro, ou um deus cachorro. Vamos ver sobre ele. Origem e nascimento do Inugami. Bom, a origem exata, digamos, o ano que começou a falar sobre o Inugami, não tem exatamente. Mas foi notado que na era Heian existia a proibição para fazer o ritual que criava um Inugami. É por volta de pouco mais de 1000 anos atrás. Então, para ver que é bem antigo. Mas dizem que a principal região que fala, digamos que poderia ter tido a origem dele, assim, na região, seria em Shikoku. A ilha, uma das menores ilhas, 4 ilhas principais do Japão. Ele vai estar mostrando a foto de onde é. Porque lá não é encontrado raposas nenhuma. E o que tem a ver raposas com ele? Porque certas raposas também poderiam ser familiar. Um familiar é tipo um pet. Quem joga, né, assiste animes, conhece, sabe? E esses familiares é tipo um pet que você pode usar, tipo um pet místico, pode usar às vezes para combate, quase como um Pokémon, sabe? É tipo isso que seria um familiar. Vamos usar coisas para poder entender. Então, como não teria ali esse tipo de familiar, né? Então teria só cachorros, aí eles teriam feito este Inugami. Agora, como é feito, como é criado, como nasce um Inugami? Bem, como eu disse sobre o nascimento de yokais, fortes sentimentos de seres vivos, né? Mas nesse daqui é meio que criado a situação para ele ser feito, né? Porque existem várias formas de rituais para serem feitos. Todos eles são bem macabros, mas tem uma ligação. Acho que um dos mais comuns seria tipo, primeiro você tem que ter um cachorro. Você tem que cuidar dele por um tempo, ele já se afeiçoar a você, né? Então você meio que enterraria ele até aqui, mais ou menos, com o pescoço assim para fora, né? Você deixaria várias comidas em volta dele, pode ser, alguns dizem que seria tipo a comida favorita, outro qualquer comida, né? E ele ficaria com fome, né? Com o passar do tempo ele não ia conseguir comer, né? Aí falaria que quando ele perto a morrer com fome, deveria cortar a cabeça dele. Mas antes disso, o dono, né? Deveria ficar falando, a minha dor é pior que a sua, sabe? Pra ter isso na cabeça do cachorro. Quando corta, aí tem uma certa diferenciação, tipo, cortando. Uns falam que tipo, já mata sem estar cortado exatamente, às vezes não está enterrado, às vezes ele só está preso e não consegue chegar até alguma comida. Outro, a maioria fala que está enterrado. Quando corta a cabeça, só corta, às vezes é cortar e meio que prender a cabeça de novo no corpo, tipo, sei lá, costurando, prendendo com alguma coisa. Outras fontes falam que pega essa cabeça, enterra num local, numa estrada onde passa várias pessoas assim, e essas pessoas passando ali, meio que por cima de onde está enterrado, meio que deixaria o espírito irritado, né? Aí nasceria o Inugami. Aí quando aí é dessas formas, com ele passando fome, o que junta tudo é ele morto, no caso ele passando fome, cortando a cabeça dele, e aí esses sentimentos negativos que ele está sentindo, a fome, ele ficaria meio com raiva, até quando o enterro está passando em cima da cabeça dele, aí sim nasceria esse espírito, que é conhecido por ter bastante raiva, mas também por ser bem leal ao seu dono, né? Ele faria o que o dono quer, que pode ser amaldiçoar outra pessoa, matar outros que ele queiram e tal, mas pode trazer fortuna também a quem é o dono disso. Mas também, se o dono só fizer ele fazer maldades, maltratar muito ele também vai fazer maldades contra o próprio dono,
sabe? Pode matá-lo. Então, é uma via de mão dupla, né? Uma faca de dois gumes, né? Já tá fazendo essa maldade do caramba por ter feito ele virar um Inugami, né? Matando ele, de certa forma torturando, né? Mas pelo cachorro ter esse amor quase que incondicional, ele perdoaria. Mas se for continuando, até o cachorro vai entender que ele não ama tanto assim, né? Então ele atacaria, né? Então vamos ver agora sobre a sua aparência. Aparência e poderes do Inugami. Então, sobre a aparência, eu vi que tem falas de outras regiões falando que ele teria um rosto parecido como o de uma toupeira, não consegue ver os olhos, às vezes parecendo com um rato doméstico, tamanho perto de um rato, ratazana. Mas o mais comum realmente ser falado é ele parecendo um cachorro, não é? Porque é dito que ele pessoas veem ele como um cachorro comum, né? Quando ele estivesse, tipo, passando pelas ruas, assim, então veria ele como um cachorro comum. Mas ele teria aparentado que ele poderia estar vestido com roupas também de sacerdotes sintoístas. Eu achei até essa foto aqui bem legal de um cachorro vestido assim. É um desenho, né, que fez. E também tem outras formas, normalmente ele... Aí também na cultura pop, às vezes coloca ele um cachorro maior, assim, gigante. Yokai Watch tem formas dele um pouco humanoide, com outras características, mas em tese ele seria a aparência do cachorro que foi usado para ser criado ele, né? E também tem a questão de como corta a cabeça dele. No horário no Mago, tem um Inugami que é mostrado que tipo, a cabeça dele sai, né? Então a cabeça voa até para poder morder ou atacar alguém. Eu vi isso também no filme da Princesa Mononoke. Um spoiler aqui para quem não viu, tá? Tem a parte lá que a mãe da princesa, a cabeça dele tá sendo consumida, a parte do corpo assim e tal. Sobra a cabeça, meio que ele lança a cabeça assim tal pra poder morder o inimigo dele ali. Eu falei, olha só! O Inugami ali, sabe? Achei bem legal. Só um parênteses aqui. Enfim, essa seria a... Mas a aparência dele parece um cachorro comum, mas extremamente poderoso, com raiva. Ele é extremamente temido. Dizem as lendas do Inugami que é extremamente temido, até por causa dos seus poderes. Ele pode possuir os outros, né? Também entrando pelo ouvido, assim, se alojando nos órgãos. Ele pode meio que assumir o comando daquele lá. Tem até sintomas para quem é possuído por um Inugami. Tem uma forte dor no peito, no braço, assim, nas pernas. Começa a sentir muita raiva e ciúme. Começa a agir como um cachorro, a latir, né? E quando a pessoa morre possuída por um Inugami, aparecem mordidas de cachorro nele, arranhões assim, com garra de cachorro. Então ele é sempre muito temido, obviamente. Aí tem a força sobre-humana que ele possui, os poderes espirituais, né? Porque como tem ele é tratado às vezes como uma divindade, né? Por isso tem Inugami, o nome dele. O Gami vem de Kami, né? Então ele é extremamente poderoso e bem temido como yokai, assim. Esses yokais, que seriam espíritos que possuem... Ele também pode possuir objetos, pessoas e outros animais, né? E também quando ele possui, esqueci de falar, ele é dado a pessoa ou esse animal extremamente com fome, fica comendo, como falei que ele é morto quando tá passando fome. Então ele continua sentindo essa fome mesmo depois assim de morto, né? E vai procurar atrás de comida. Então, meus amigos, é isso para essa sexta yokai. Tô gravando ela rápida, né? Falei rápido aqui sobre o Inugami. Depois vou trazer lenda sobre ele, como
trouxe sobre a Tawamonomai, né? Até porque não era para essa sexta-feira yokai, né? Eu ia trazer um resumo, né? Um review sobre a série House of Ninjas, mas eu ainda não consegui assistir, né? Então não tô podendo fazer ela. Então eu estou gravando aqui sobre isso para poder manter, né, os vídeos de segunda e sexta. Então é por isso. Mas eu também fiz essa semana um vídeo sobre ninjas. Caso você queira saber um pouco sobre ninjas. E como eu disse sobre a Tawamonomai, se quiser também dar uma olhada sobre a Tawamonomai, é bem interessante. É uma dos formatos da Sexta Yokai, que eu apresento o Yokai e depois eu trago lendas e contos sobre isso que podem ter a ver com outros personagens históricos, né? Então é isso aí, meus amigos. Até mais.